Olá, graças e paz, mais uma manhã com vocês neste quadro Café com Reflexão. Antes de darmos início, eu gostaria de convidá-los a fazerem as suas inscrições, aqueles que ainda não são inscritos, ativarem o sininho, deixarem os seus likes, tecerem os seus comentários. E se a mensagem, de alguma forma, ela foi boa para você, compartilhe também com aqueles que de alguma forma precisa estar ouvindo uma palavra de consolo, uma palavra boa e que edifica os corações. E eu gostaria de convidá-los a entrar comigo neste mundo então da palavra de Deus, e é o capítulo 11 do Evangelho de Mateus, versículo 28, 29 e 30, todos já conhecem, não é? O próprio Jesus, ele está falando: "Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve." Quando a gente pega este conceito do convite de Jesus, "Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados", de fato a gente vai compreender que tudo quanto Jesus tem para oferecer para a humanidade é descanso das aflições, das perturbações, das lutas, da insuficiência religiosa que sempre esbarra pelo caminho e nos pega por aí. Então, muitos de nós somos mais religiosos do que cristãos, de fato. E como eu falei semana passada alguma coisa, necessariamente nós não somos adeptos de um sistema chamado cristianismo, mas nós somos este povo que faz parte deste conceito que eu gosto de chamar como cristandade, porque não tem uma militância em cima, mas tem sim uma capacidade, nem ativista também, mas sim uma capacidade de estarmos sendo discípulos de Jesus e caminhando segundo o proposto por sua palavra. E nesse conceito, a pergunta é: se Jesus nos convida, que caminho tomar para ir a Jesus? E aí a gente para e pensa, geralmente o primeiro aspecto que vem é que se cristianismo é religião, então vamos tomar o caminho da religião. Mas este caminho, ele é muito fácil e ele é muito conveniente, porque de alguma forma o caminho da religião ele é feito por dogmas, por conceitos, preceitos, credos, e aqueles que estão sobre nós, que são os nossos líderes, eles determinam quais são os credos, quais são os dogmas, quais são os preceitos a seguir, e se a gente cumpre tudo que a liderança propôs, então a gente está caminhando, mas de alguma forma isso é obra, isso é fácil, não é? Mas este é um caminho fácil e até conveniente. O caminho a ser tomado é o da resignação. Então não é o da religião, é o da resignação, do desprendimento, não do empreendimento, porque a maioria de nós gostamos de percebermos a vida e as circunstâncias de forma a tomarmos posse e como se fosse um grande empreendimento. Eu diria que o grande empreendimento, de fato, é o reino de Deus. Mas para alcançar o reino de Deus tem que ter um despreendimento, ou seja, você tem que desprender-se de si mesmo, do bojo da religião, e posteriormente você vai compreender pela mensagem do Evangelho, o próprio Jesus está te chamando para acumular tesouros, não na face da terra, porque tem ladrão, ferrugem e traça, e no céu não tem ladrão, nem ferrugem, nem traça, porque onde estiver o seu tesouro vai estar o seu coração também, não é? Então o coração do cristão está nos céus, e a Bíblia está falando, pensai nas coisas que são do alto. Paulo está falando sobre isto também. E quando a gente tem este desprender-se para caminhar mesmo, não pelo caminho da religião, mas pelo caminho da palavra de Deus, da obediência, é um relacionamento pleno e absoluto, onde para querer estar no caminho se abre mão de tudo, ou seja, eu quero seguir e servir a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida.
O que eu preciso conquistar? Aí o Evangelho vai te falar, não, você tem que abrir mão. Começa abrindo mão de todos os seus pensamentos, todas as suas fadigas, de todas as suas neuroses, todas as suas psicoses. Começa a abrir mão de tudo aquilo que de alguma forma para você tem um grande valor, porque aí Jesus está falando da parábola da pérola de grande valor e do terreno que tinha um grande tesouro também, que o homem ele vai e vende tudo que tem para comprar aquele terreno, ou vai e vende tudo que tem para conquistar aquela grande pérola. Então, ou seja, é desprender-se de tudo para conquistar algo muito maior e de uma dimensão muito mais elevada do que todas as circunstâncias naturais que a gente milita e que a gente guerreia por aqui. E aí, quando a gente vai perceber mesmo que é abrir mão de tudo, inclusive de si mesmo, muitos de nós somos pessoas do ego, inflado, cheio, massageado. Quanto mais se tem patrimônio, mais se massageia o ego. Quanto mais se conquista, mais se massageia o ego. Mais tem pessoas em torno de si mesmo para massagear o seu ego, para te inflar, para de alguma forma aqui trazer uma cultura baixa, pobre, do puxa-saquismo, não é? Então, alguém diz que é melhor puxar saco do que puxar carroça, mas aí a palavra de Deus ela não está neste caminho, porque este caminho é o caminho que leva meramente para as causas naturais e que tem uma barreira logo ali. E ele está te chamando para um outro caminho. Você abre mão de tudo, inclusive de si mesmo, para alcançar a totalidade de Deus em Cristo Jesus. E quando você alcança esta totalidade de Deus em Cristo Jesus, só te resta a mesma proposta que Paulo traz quando então ele escrevendo aos Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20, ele diz: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé, no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. E assim, o grande desafio da fé cristã não é abraçar a religião, mas é abraçar a palavra de Deus. É abraçar este convite de Jesus: vinde a mim, todos vós que estáis cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei, né? Tomai sobre vós o meu jugo, ou seja, tem muitos jugos, muitos fardos por aí, né? Mas o conceito jugo também é um outro conceito que talvez eu fale de uma outra reflexão, mas não é este jugo, fardo pesado, é outra coisa mesmo, né? E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas, é o que ele está propondo. Então, assim, ainda estes dias aí a gente viu uma fala de um pastor de uma certa igreja histórica, reformada, tradicional, e que de alguma forma parece que isso afetou muito um outro segmento da fé cristã também, protestante, né? Mas que é pentecostal, e ele fala para os pentecostais e para os neopentecostais, e isso daí já virou uma guerra insana, não é? Uma guerra praticamente proposta como uma guerra religiosa. E aí os de cá já chamaram os de lá né? De herege, assim por diante. E já começou aquela troca de acusações. E ainda parei e falei, realmente o pessoal pentecostal tem sangue no olho, né? Mas falei mais para ironizar, porque é um povo raivoso, ainda brinquei assim. E se falar, você é pentecostal? Sim, eu sou pentecostal. Mas eu sei filtrar bem qualquer conotação de fala e não vou tirar pontos isolados para defender uma causa que eu quero militar em cima dela. Porque a causa da minha militância chama-se Reino de Deus, Evangelho, e aí é lema das igrejas de Cristo, onde a palavra de Deus fala, falamos, onde ela cala, calamos. Nas coisas essenciais, unidade, nas não essenciais, liberdade, em todas as coisas, amor. E então, acusar quem? Defender quem, né? Então, assim, quem eu tenho que acusar é aquilo que a Bíblia está mandando, acusar o diabo.
E a quem eu tenho que defender? Aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus e que foram e se tornaram regenerados também pelo sangue e pela ação do Espírito Santo. E a gente está num tempo tão crítico, né, de pandemia, pessoas morrendo a larga escala aí no mundo todo, no Brasil. E aí este exército que é poderoso quando se dobra os joelhos, um de lá e outro de cá começa a guerrear entre si. Se a gente cria confusão dentro deste próprio exército, como é que a gente vai vencer um inimigo que está aí tirando proveito das nossas almas e ceifando as nossas vidas, não é? Então, de alguma forma, tem pandemia, de alguma forma, o inimigo, Satanás, o inimigo de nossas almas, está aí para tentar bagunçar a coisa e ainda para contribuir mais negativamente. A gente tem 3 poderes que da nossa união aí mesmo, né? Legislativo, executivo e judiciário, que não se entendem e estão o tempo todo se agalfiando e brigando, e um tentando impedir a ação e o poder do outro poder, e com isso a gente tem aí um bocado de circunstâncias, corrupção, pandemia, 3 poderes da nossa nação que não se entende, né? da União mesmo, o executivo, legislativo, judiciário, que não se entendem, e por vezes aqueles que tinham que estar fazendo papel diferente de pacificação, através da oração, do clamor, da pregação do evangelho, da paz. Aí a gente fica brigando. Você é pentecostal, cara. Não, você é tradicional. Você está querendo enriquecer ilicitamente. Aí o outro fala, não, você é um herege. E como se falasse de um irmão, a gente não estivesse falando de nós mesmos, não é? Então todas as vezes que eu paro para falar de um irmão, estou falando de mim mesmo. Porque este irmão foi lavado e remido. Agora, se ele é infeliz no comentário, a Bíblia diz... O próprio Jesus pergunta a Jesus, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? E Jesus fala, não, até 70 vezes 7. E aí parece que o perdão não é a pauta da religião cristã, mas o perdão é a pauta do Evangelho. Se você é cristão pelo Evangelho e não pela religião, você compreende bem o que estou falando. E quero fechar aí esta semana com vocês com esta palavra de reflexão. Traga paz para o coração, descanse em Jesus, tome o jugo dele, porque o seu jugo é suave, o seu fardo é leve, e encontrem descanso nas vossas almas. E percebam, temos um inimigo em comum, pandemia, outro, a corrupção do país, outro inimigo em comum, Satanás, não é? Outro inimigo em comum, os 3 poderes da nossa união que não se entendem e que de alguma forma está nos afetando. Fecha igreja, abre igreja, lockdown, semi-lockdown, escalonamento de macrozonas e assim por diante. Então já tem muita coisa para a gente ocupar a mente, não podemos ocupar a nossa mente com discussões que não trazem edificação e mais perturbação. E assim eu quero deixar esta fala para vocês como uma forma de consciência cristã também. E quero deixar aí um beijo na alma, um beijo no coração de cada um. Fiquem na paz. O Senhor vos abençoe rica e abundantemente, amados.